Hello students, how are you? I'm teacher Andrea and I'm here for one more English class with you. Estou muito feliz por estar aqui novamente com vocês, sejam todos muito bem-vindos a essa aula e lembrem, gente, vocês precisam acessar o Google Classroom para registrar a frequência de vocês na aula. Lembre que são duas questões que vocês vão responder lá naquele link obrigatório que tem para você garantir a sua presença na aula, certo? Então, vamos revisar um pouquinho o que nós vimos na aula passada? Na aula passada nós lemos um causo e contamos sobre o feriado do Thanksgiving Day. Vocês lembram o que é esse dia? O dia de ação de graças, o dia da gente agradecer, né? Não só nesse dia, claro, a gente sempre tem que ser grato, mas esse dia é um dia que lá nos Estados Unidos e no Canadá, eles têm o dia de ação de graças, que é um dia de feriado. E o causo também, que são aquelas histórias, né, contadas, que podem ter acontecido mesmo ou podem ser também inventadas. E hoje nós vamos estudar What is Cyberbullying? O que é cyberbullying? Nós vamos estudar nessa aula. Nós vamos ler um artigo online, vamos refletir sobre cyberbullying e vamos estudar mais algumas linking words que a gente já vem estudando aí há bastante aula. Espero que vocês já tenham aprendido bastante vocabulário aí de linking words. E começando então, o que é cyberbullying? Cyberbullying é um tipo de violência praticada contra alguém através da internet ou de outras tecnologias relacionadas. Vejam, gente, a violência não é só física, né? Existe violência também através da internet, através das tecnologias. Praticar cyberbullying significa usar o espaço virtual para intimidar e hostilizar uma pessoa, difamando, insultando ou atacando covardemente uma pessoa. Veja, esse assunto é muito sério, né? Então é um tipo de violência que é feito pela internet, usando as redes sociais ou outros meios da internet. Nós temos aqui um texto, que é um artigo online, né, falando de uma estatística que aconteceu de 2000, essa pesquisa foi feita de 2018 até 2020, e o texto diz assim, ó, According to the CompareTech, 60% of parents with children aged 14 to 18 reported them being bullied. More parents than ever report that their children are getting bullied both at school or online. CompareTech conducted a survey of over 1,000 parents of children over the age of 5. Então esse texto está dizendo assim, ó, que de acordo com a CompareTech, que é uma empresa que foi contratada para fazer essa pesquisa, 60% dos pais com crianças na idade, ou com filhos, né, na idade de 14, porque aqui já não são mais crianças, são adolescentes. Então, com os filhos de 14 a 18 anos, relataram que esses filhos sofreram algum tipo de bullying. Mais do que antes, né, os pais relataram ali que os filhos estão sofrendo bullying tanto na escola como também online. Então, o bullying não acontece só online, ele acontece também nas escolas, infelizmente. E está dizendo ali também que essa empresa, ela fez essa pesquisa com 1.000 pais de crianças e filhos, né, acima de 5 anos. Então, essa pesquisa mostrou que 60%, né, aconteceu, os pais que relataram o bullying, 60% deles foi na idade de 14 a 18 anos, bem na época da adolescência. E nós temos aqui, então, where does cyberbullying happen? Onde que aconteceram nessa pesquisa? Eles perguntaram onde que esses adolescentes sofreram o bullying. E aí, 19,2% social media sites and apps. Então, nas mídias sociais e nos aplicativos foi o que mais teve resposta. Text message, mensagens de texto, online videogames, olha, um número significativo através dos jogos online. As pessoas conversam ali, né, pelo chat nos jogos, 7,9% respondeu que foi através de jogos. On the internet, not social media, na internet em geral, sem ser nas mídias sociais. Phone call, por chamadas telefônicas, ou por e-mails
que é 3,3%, que foi o que menos teve. Então, de acordo com essa pesquisa aqui, nós podemos concluir que social media sites and apps are the most common digital forms of cyberbullying. A maioria dos bullyings online acontecem através das mídias sociais e dos aplicativos. Então, nós precisamos estar bem atentos quando nós formos usar esses aplicativos e esses sites. Tem uma questão aqui para vocês responderem agora sobre o texto. Então, coloquei aqui um trecho do texto para vocês consultarem, se necessário, na hora de responder a pergunta. E a pergunta diz assim: o texto relata que, prestem atenção, as crianças sofreram bullying apenas na escola? Foi isso que a pesquisa mostrou ali para nós? Confirme a informação aí no texto. Foram pesquisadas crianças com mais de 5 anos? Ou o bullying foi identificado em maior percentual para os filhos na idade de 14 a 18 anos. Veja ali que é um detalhezinho que vai marcar para vocês ali qual que é a resposta certa, ok? Vou dar um tempinho para vocês responderem, já voltamos para conferir. Vamos conferir a resposta então? O texto relata o que pra gente? Que o bullying foi identificado em maior percentual para os filhos na idade de 14 a 18 anos. As outras questões não estão corretas, né? Porque as crianças não sofrem bullying só na escola, mas também online. E quem foi pesquisado não foram as crianças com mais de 5 anos, mas os pais das crianças, certo? Então é correta a letra C. How to protect yourself? É muito importante como se proteger então do cyberbullying. Já que ele está aí, né, e 60% do cyberbullying acontece com pessoas, né, na faixa etária aí de vocês, então como você pode se proteger contra o cyberbullying? A good way to prevent cyberbullying is to be vigilant about privacy and take steps to protect yourself. Once you post the personal details of your life online, they become material for anyone looking to target you. Então ele está dizendo aqui, ó, que uma boa maneira de você prevenir contra o cyberbullying é estar sempre atento com as privacidades e também com as formas de se proteger. Se você postar ali detalhes da sua vida pessoal online, esse material vai ficar disponível para quem quiser. Você já experimentou digitar o seu nome lá no Google? Digita o seu nome completo no Google, veja o que aparece. Se aparecer alguma informação ali que você acha que não deveria aparecer, é porque você não está cuidando bem da sua privacidade online. Então a gente tem que ter bastante cuidado. Make sure you know the privacy settings for the apps and the site you use too. The default settings aren't necessarily the most secure. Então vejam, você tem que se certificar que as suas configurações de privacidade estão sendo eficientes. Porque normalmente quando a gente usa as configurações padrões dos aplicativos ou do celular, normalmente elas não são suficientes para te proteger contra bullying ou contra outras pessoas terem acesso às suas informações. Set up passwords, passcodes to lock your computer and phone when you are not using it and never tell them anyone. Então, você deve configurar senhas e
e proteções ali, né, para quando você não estiver usando o seu celular e o seu computador, ele ficar bloqueado. Isso é uma forma de outras pessoas não conseguirem acessar ali o seu computador, que tem os seus aplicativos, que tem as suas informações ali. E o mais importante disso, além de você colocar a senha, você não pode sair contando a sua senha para qualquer pessoa, né, porque senão você vai estar exposto também. Continuando, never share personal information such as your home address or phone number online, né? Nunca divulgue o seu telefone, o seu endereço pessoal ou informações, né, de documento online. Never take compromising pictures or videos of yourself or your friends on your phone. Então, nunca tire fotos ou faça vídeos comprometedores que você acha que não deve ser, né, mostrado para outras pessoas no seu celular. E também, don't be afraid to stand up to the cyberbully and report his or her behavior to a teacher or a trusted adult. Então, ele está dizendo aqui, não tenha medo de enfrentar a pessoa que está provocando bullying. Então, se você está sofrendo bullying, não tenha medo. Quem está errado é quem está praticando bullying. Então, por mais que a pessoa te ameace alguma coisa, você tem que contar para um professor, para um adulto que você confie, certo? E também, if you won't say it in person, don't say it online. Aqui já é uma forma de você se prevenir para não praticar o bullying. Se você não consegue dizer uma frase para a pessoa ao vivo, olhando para ela, então você também não deve fazer online, porque às vezes online é mais fácil, né? Eu estou atrás do meu computador, estou atrás do meu celular, a pessoa não está me vendo, então de repente é fácil eu xingar alguém ou falar alguma coisa para ofender alguém. Então, se eu não posso falar isso para ela pessoalmente, eu também não posso falar online. E por último, ó, last but not least, por último, mas não menos, respect other people and treat them the way you want to be treated. Respeite as outras pessoas e trate elas como você gostaria de ser tratado. Isso é o principal. Se você fizer isso, provavelmente você não vai magoar ou provocar bullying em outra pessoa. E agora nós vamos para Linking Words, que é a nossa revisão aí. Eu tirei 2 trechos dos textos, que é lá o primeiro. According to Comparitech, 60% of parents with children aged 14 to 18 reported them being bullied. Veja só, aqui eu tenho um trecho do primeiro texto que nós vimos daquela pesquisa. O segundo, never share personal information such as your home address or phone number online. No fragmento 1, according to, é uma linking word, is used to, refer to a source, para se referir a uma fonte, ou make a contrasting point, ou para fazer um ponto ali de contraste. Number 3, in fragment 2, such as used to, express exception ou introduce examples. Esse ali no such as foi usado para expressar uma exceção ou para introduzir um exemplo. Vou dar um tempinho aí, já já eu volto para a gente corrigir.
Vamos conferir então a resposta? Vejam lá, o according to, ele quer dizer, está se referindo a uma fonte, de acordo com a empresa Comparitech que fez a pesquisa. Então, é uma referência à fonte, de onde eu tirei essa informação. E o such as é a mesma coisa que eu usar assim, for example. Por exemplo, eu estou dando exemplo, então, letter B, introduce examples. Vamos aprender um pouquinho mais sobre linking words. Eu trouxe aqui umas palavrinhas diferentes que a gente não tinha estudado ainda. Para dar ênfase em alguma informação, eu posso usar o never ali no sentido de maneira nenhuma. Eu dando uma ênfase, eu posso usar o never. Para indicar uma ordem em que os fatos estão acontecendo, ou para iniciar, para finalizar, eu posso usar finally, finalmente, ou para finalizar, e last but not least, último, mas não menos. Essa expressão quer dizer assim, ó, está por último, mas não é menos importante do que os outros. Lembre que isso aqui vocês podem usar só no final do texto, porque ele está por último. Condition, if, se ou once, uma vez que. E para addition, a gente pode usar o to, que é também, e o and, que é e. E agora, atividade 4, então, temos ali duas frases e vocês vão responder. If e last but not least are used in the text to express. Essas duas linking words estão usadas no texto para expressar o quê? Letter A, letter B, letter C ou letter D. E number 5, last but not least is equivalent in meaning to finally, never, once or to. Então, você vai também marcar ali qual é a opção correta, certo? E aí, vocês conseguiram responder? Conseguiram identificar ali o que elas estão expressando? Vejam só. O if e last but not least quer dizer condition e ordem. Então, condição porque, ó, se, né? Se você não puder dizer algo para a pessoa pessoalmente, então não diga online. E o last but not least, ele está dizendo assim, né? Veio por último lá na lista das dicas, mas não é menos importante. Então, último, mas não menos. E number 5. Essa palavrinha last but not least, essa expressão, ela poderia ser substituída então por qual linking word com o mesmo sentido, né? A gente poderia usar o finally, finalmente, por último, certo? E agora, nós vamos pensar um pouquinho
a respeito de cyberbullying, né, ou de bullying em geral. Essas perguntas são perguntas para nossa reflexão. Vocês não precisam copiar nem responder no caderno. Eu não vou deixar tempo aí para vocês responderem, mas eu gostaria que vocês refletissem um pouquinho nas atitudes de vocês. Nós vamos refletir juntos. Ó, minhas atitudes ou palavras têm magoado alguém? É porque é muito comum a gente fazer brincadeiras. E eu sempre explico para os meus alunos, a brincadeira só é saudável quando as duas partes estão se divertindo. Se eu estou fazendo uma brincadeira e só eu estou me divertindo, o meu colega está triste, está sendo magoado, não está gostando daquela brincadeira, não é mais brincadeira, passa a ser bullying. Certo? Então a gente precisa pensar muito nas nossas atitudes. Será que as palavras que eu estou falando, as minhas atitudes, estão magoando alguém? Number 2, minhas atitudes ou palavras têm ferido alguém psicologicamente ou feito essa pessoa sentir medo? Será que o jeito que eu estou falando, o jeito que eu estou tratando aquela pessoa está sendo uma forma ameaçadora? Ela está se intimidando? Eu estou magoando ela psicologicamente? Number 3, eu gostaria que outra pessoa fizesse algo assim comigo? A brincadeira que eu estou fazendo, seja aqui, né, presencial, ou seja pela internet, nos meios, né, pelos aplicativos, será que eu estou magoando alguém, né? Será que eu gostaria que essa brincadeira fosse feita comigo? E se fosse eu no lugar daquela pessoa? Number 4, estou injustamente descarregando minha raiva em alguém? Isso também é uma forma de bullying. Se eu estou nervosa aquele dia, estou com algum problema e eu começo a descarregar em outras pessoas que não tem nada a ver com isso, eu acabo magoando as pessoas e acabam, pior do que tudo, praticando o bullying. E aí nós vamos ver no próximo slide que cyberbullying é crime. Você sabia disso? O bullying também, e o cyberbullying é crime. Se o autor for maior de idade, poderá ser preso e terá que pagar indenização. Se for menor, sofrerá sanções disciplinares estabelecidas por lei e os responsáveis pelo menor poderão ser condenados a pagar indenização por danos morais. Então, mesmo, né, se você for menor de idade, também tem sanções para quem pratica o cyberbullying. E agora chegou a hora do nosso quiz, nós vamos fazer 2 perguntinhas e nós vamos responder juntos, ok? Mas anote aí no seu caderno se você acha que é a letra A, B, C ou D. Number 1, is it not a form of protecting against cyberbullying? Não é uma forma de se prevenir contra o cyberbullying. Então tem 3 aqui que estão corretas, você consegue se prevenir fazendo essas dicas e uma delas está errada. Qual que é? Letter A, set up password to lock your computer and phone. Configure senhas para o seu computador e telefone. Letter B, just use the privacy default settings for the apps and site. Só use as configurações, apenas use configurações padrões para os seus aplicativos e para os seus sites. Never share personal information, na letra C. Nunca compartilhe informações pessoais. E keep vigilant about privacy. Mantenha-se vigilante em relação à privacidade dos seus sites lá e aplicativos. Qual que você acha aí que não é uma maneira de se proteger? Anotou aí já no seu caderno? Vamos ver então? É a letra B, né? Aqui está dizendo assim, use apenas as configurações padrões. E a gente já viu lá no texto que as configurações padrões nem sempre são necessárias para te manter seguro. Number 2. Nós temos aqui uma frase, né? Um texto pequenininho dizendo assim, according to the Cyberbullying Research Center, which has been collecting data on the subject since 2002, and average of 28% of teens report being cyberbullied. Então, está dizendo que de acordo com a pesquisa desse centro de pesquisa, que tem coletado os dados desde 2002, eles mostram que, em média, 28% dos adolescentes retrataram que estão sofrendo bullying, né? Number 2. O according to, nessa frase, é equivalente a qual significado? However, letter B, to, letter C, with reference to, or letter D, once. E aí, gente, o que vocês acham? Por qual palavrinha a gente poderia substituir sem mudar o significado da frase? Já anotaram aí no caderno de vocês? Vamos lá conferir então. Acertou quem colocou with reference to.
referente a, né? Então, ó, referente à pesquisa que foi realizada, nós temos essas informações. Bom, o que nós estudamos hoje? Vamos recapitular tudo que estudamos? Nós lemos um artigo online sobre cyberbullying e nós aprendemos mais algumas linking words que nós não tínhamos aprendido ainda, né? Então, é sempre importante aí a gente estar aprimorando o nosso vocabulário, ok? Muito bom estar com vocês novamente. Thank you for your attention. Goodbye, see you soon. E lembre-se, acesse lá o aplicativo e responda as perguntas para sua presença, ok? Bye bye, students.